Aqui já está ao vivo. Você pode botar nos grupos lá da igreja. Estamos ao vivo. Está aqui. Uma Daniela, Melissa. Então hoje, gente, nós estamos ao vivo pelo Face e pelo Insta, né? Então não esqueça aí de compartilhar. Ali no Instagram clica no coraçãozinho e clica no aviãozinho, né? Então, bem-vindo a Dani. Quem mais aí que está entrando? Vamos chegando. O Max está chegando aqui. Irmão Léo Cláudio. Léozão, Deus te abençoe, meu querido. A irmã Odete. Deus abençoe minha irmã Sônia. A irmã Luana. A irmã Ju. Sejam bem-vindos, irmãos. Hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo Instagram, ok? Continua, né, da mesma maneira, né? Oh, bem-vindo, Josué. Boa noite, Josué. Continua aí da mesma maneira. Compartilha no Face, você compartilha lá na timeline. No Insta, clica ali no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda para frente. Certo? Pastora Camila, irmã Rafaela, seja bem-vindo. Irmã Rafaela diz que o som está muito baixo para ela. Você está no Face ou no Instagram, Rafa? A Rafa disse que o som está muito baixo. Não sei se ela está no Face ou no Insta. Mas dê um pouco de volume, Rafaela, porque a gente testou aí e o som estava excelente. Irmão Sander, que está aqui. Irmã Sandra, seja bem-vinda, irmã Sandra. Deus abençoe. Hoje nós vamos estar aqui com a banda, né? Pessoal nos ajudando com louvor, nos ajudando com cânticos. Para a glória de Deus. O Face está baixo, Júnior. Foi o que deram aqui de retorno. Seria esse aqui, será? O Face está baixo. É só... aqui, o microfone ali direto, ou esse aqui? Esse aqui? Seria esse aqui, será? O Face. O Instagram diz que tá bom, né? Que eu tô com o microfone aqui, né? Mas vai melhorar, gente. Já estamos dando uma melhorada aí. Vai entrando, vai compartilhando. Compartilhe. Paz de Cristo, pastor Jailson. Compartilhe aí no Facebook, na sua linha do tempo. Compartilhe ali no Instagram, né? Instagram, coraçãozinho e o aviãozinho. O Face está baixo e está falhando, ela disse agora aqui. Rafa, você vai ter que aumentar o seu volume aí um pouco. E nós estamos aqui tentando transmitir, irmãos, nós estamos só com 4G, né? Então, pode ser que tenha alguma falhazinha, um delay, já tem mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue manter o ritmo. Rafa, você vai ter que aumentar o seu volume aí um pouco. Irmã Agar, seja bem-vindo. Irmã Alessandra, seja bem-vindo. Irmã Luana. Deus abençoe. Convide outros aí, irmãos, para estar participando. Nós vamos dar aqui mais um minutinho e já vamos iniciar o nosso culto. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra hoje de instrução para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Irmã Gisele Campos, graça e paz, irmã. Deus abençoe. Bem-vindo. Bem-vinda. Suzane, seja bem-vinda, Suzane. Deus abençoe. Abraço aí no Silvio também. Deus abençoe. Até o irmão Otávio de Costa Júnior acessou aqui agora, né? Seja bem-vindo, irmão Júnior. Suzane, seja bem-vinda, Suzane. Vai compartilhando aí, querido. Então, no Face, né? Compartilhe na sua linha do tempo. Se quiser criar uma sala de vídeo, crie uma sala de vídeo, ok? Mas vá compartilhando. Nós queremos, irmãos, aumentar os nossos compartilhamentos, né? Nós tivemos na nossa última transmissão
sua linha do 39 compartilhamentos, a gente está querendo aumentar isso. Será que nós conseguimos chegar nos 45 hoje? compartilhando. Nós teremos, irmãos, Então, aumentar os compartilhe aí, compartilhamentos, ok? né? Nós tivemos na nossa última transmissão. Amém, queridos? Nós vamos ter uma palavra de oração, então, irmãos, né? Em nome de Jesus. A Alícia está dando boa noite. Boa noite, Alícia. Que Deus te abençoe. Irmão Eni, Hilário está assistindo ali também. Irmã Rose, Deus abençoe. Está no trabalho essa hora, né? Irmã Michele lá na Lagoa, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra hoje para o nosso coração, uma magnífica instrução para a nossa vida. Irmão Chico, irmão Francisco, boa noite, paz do Senhor. Que Deus nos abençoe sempre. Amém, querido. Deus te abençoe. Irmã Iris, lá de Porto Alegre, seja bem-vinda, querida, em nome do Senhor Jesus. A irmã Arlete, seja bem-vindo. Irmão Ismael, seja bem-vindo, irmão Ismael. A Alessandra disse que no Instagram está ótimo. Que Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos. Nós vamos orar em nome do Senhor e vamos ter aí esse tempo de culto, esse tempo de louvor, de adoração e também de compartilhar a palavra do Senhor. Não queremos nos estender muito, mas queremos bendizer o Senhor. Então, vamos estar orando. Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor poderoso, Pai. Nós dependemos integralmente de Ti, Jesus. Estamos nas Tuas mãos, estamos, Senhor Jesus, confiando no Teu poder, confiando na Tua graça e na Tua santa misericórdia, Pai. Que hoje à noite Tu possa nos instruir o nosso coração, instruir a nossa família, instruir a nossa casa, Senhor, através da ministração do louvor que teremos aqui, nos anima, nos desafia, através da Tua palavra, Senhor, nos ensina, Jesus, para que possamos ser homens e mulheres melhores do que temos sido e servos também melhores, mais poderosos em Ti, meu Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, querido Deus. Ficamos agora há pouco, Senhor Jesus, surpreendidos também com a notícia que o pastor Nelson, nosso colega de ministério, está hospitalizado. Nós clamamos aqui, Senhor, em favor dele, em favor da pastora Vânia, em favor desses nossos irmãos, Pai. Que Tu esteja alcançando o Teu filho ali, Senhor Jesus, esteja, Senhor, levantando ele, Pai, com a Tua mão poderosa, Jesus. Tu és o médico dos médicos, Senhor, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que te move, querido Deus, nas circunstâncias, e nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu esteja visitando o Teu filho ali, restaurando ele plenamente para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos entregando tudo nas Tuas mãos e viemos aqui, Senhor, para prestar o culto ao Teu nome. Tu que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você que está em casa, querido, louve ao Senhor, cante ao Senhor aqui com os nossos irmãos em nome de Jesus, ok? Glória a Deus, queridos. Que a gente possa, enquanto estiver cantando essa canção, orar e estar em oração enquanto a gente canta, pedindo para que nada venha nos separar como corpo de Cristo, nada venha nos separar como igreja, que a gente não venha permitir que nenhuma artimanha de Satanás venha nos separar como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu
deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. 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 Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, tu és bom, Senhor, e nós louvamos o teu nome, Jesus, como igreja, Pai. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que enquanto a gente estiver cantando essa próxima canção, que possamos lembrar que nós pertencemos a uma pátria que não é essa aqui. O nosso rei não está aqui neste mundo, reinando neste mundo, mas o nosso rei, ele reina sobre tudo e todos. Ele é o criador de todas as coisas. Nós somos forasteiros aqui. E o nosso reino, o reino ao qual nós pertencemos é um reino perfeito. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que tu tens nas tuas mãos, Senhor, o controle de todas as coisas. Que por mais, Senhor Jesus, que a tua palavra diz, Senhor Jesus, que há um Deus neste século, Pai, nós sabemos, Jesus, que tu estás sobre tudo isso, Jesus. E nada, Senhor, que aconteça, Senhor Jesus, está fora, Senhor, da tua vontade. Tu és poderoso sobre tudo. E nós queremos, Jesus, alegrar o nosso coração, Senhor, em sabermos dessa verdade, Jesus, que pertencemos a Ti, que pertencemos, Senhor Jesus, ao Senhor de todas as coisas. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, então, calme seu coração e vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ô, irmãos, nós estávamos com dificuldade aí no áudio do Face, né? E o pessoal colocou aqui que saiu e entrou de novo. Ele recuperou o som ali, o áudio, tudo voltou ao normal. Então, a transmissão não está muito legal. Deixa eu colocar aqui o microfone aqui. Ó, você pode assistir lá no Instagram. No Instagram tá bem, né? Amém, queridos irmãos? Então sejam bem-vindos, né? Eu vi aqui vários nomes, né? Vi aqui a dona Nivalde, seja bem-vindo, Rodinei, dona Odete, vi a Silvana por aqui também, pastor Fernando, vi a Ivonete, né? Pastora Josi, lá de Florianópolis. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Que alegria poder compartilhar aí uma palavra do Senhor com os irmãos. Nós estamos hoje aqui fazendo uma outra experiência, né, de transmitir novamente pelo Face e pelo Instagram. Sabemos que as pessoas às vezes ficam divididas, né, entre um e outro, né?
pessoal está querendo encerrar no Facebook e entrar de novo, irmãos, mas eu não sei se essa é uma boa ideia, né? Vamos deixar assim como está, ok? Mas, querido, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, e eu tenho para mim, irmãos, que é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, uma palavra que tem me desafiado bastante, que tem entrado como flecha na minha vida, e tem sido assim um período de muito aprendizado. O pessoal vai cortar? Gente, então nós vamos interromper no Face, ok? E vai voltar daqui a pouquinho no Face, nós seguimos no Instagram, tá bom? Então nós vamos interromper no Face, já vai voltar, você entra de novo lá, mas no Instagram continua, tá certo? Continuamos aqui pelo Instagram. E uma das coisas que nós temos nos perguntado, né, todos nós, eu acredito que você também se faça essa pergunta, como que nós vamos sair desses dias de ameaça, desses dias de medo, e se Deus permitir, nós sairemos e muito breve nós voltaremos a nos sentir, ou pelo menos sentir aquela liberdade que nós tínhamos. E sempre que nós temos situações desse tipo ou outras, né, é do ser humano que quando ele se vê numa crise, quando ele se vê numa determinada limite, ele pergunta, né? E a pergunta para nós é: nós vamos sair diferente disso? Será que vamos realmente ser diferentes? Seremos diferentes no quê? Para a maioria, nós acreditamos que esses acontecimentos, eles devem serviram e servirão para nos fazer mudar o jeito e a forma de viver. Faço dessa uma pergunta: será assim com você? Será que diante desses acontecimentos que nós enfrentamos agora nesses dias, eles são suficientes para tornar a nossa vida diferente? Talvez não seja, mas algo que eu creio que é suficiente sim para nos fazer refletir e aplicar na nossa vida alguns ensinamentos, algumas coisas que podem muito bem transformar sim a nossa realidade e a nossa vida. Então eu gostaria dessa noite, queridos irmãos, de entregar a você, anote isso aí, irmão, eu gostaria de entregar a você mais uma chave do reino de Deus para ter uma vida longa aqui, uma vida boa, próspera e abençoada. Nós já estamos de volta lá pelo Face, ok? Já retornamos ali no Face, então se você deseja acessar lá pelo Face, acesse novamente pelo Face, já estamos de volta no Face, ok? Então acesse lá. Mas então eu dizia que eu gostaria de entregar a você uma chave do reino de Deus para ter uma vida longa aqui, né? Uma vida boa e uma vida próspera e abençoada. Então a pergunta que eu lhe faço é se você gostaria de receber essa chave, né? E para isso, querido, eu escolho aqui um tema, escolho uma condição, né? E coloquei como tema dessa mensagem, né? Os dois lados da moeda, E você vai compreender. E eu gostaria de ler com você o texto lá de Mateus, no capítulo 7, são apenas 2 versículos desse capítulo, Mateus 7, os versos 1 e 2. Ok, querido? Eu aguardo um pouquinho para que você localize. Se você está em casa, né? Você está em casa aí na sua casa, compartilhe com seus familiares. Se você tem a condição também, compartilhe aí na sua linha do tempo. No Instagram, né? Clica ali no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda isso para frente, ok? E já estamos novamente aqui restaurados no Facebook, ok? Então você pode também voltar a assistir de lá, ok? Localizaram aí, irmãos, o texto, Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida
que tiverdes medido, vos medirão. Lendo novamente, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos medirão. Esta é uma palavra, queridos irmãos, de muita instrução para a nossa vida, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida se você compreendê-la e aplicar sobre o seu coração. Nós temos no relato bíblico, irmãos, dentre tantas outras situações, mas nós temos dois grandes erros de julgamento. Dois grandes. Um foi aquele cometido pelos judeus, e nós há pouco tempo passamos aqui os dias da Páscoa. Aquele erro cometido pelos judeus, detentores da lei de Deus, que procederam um julgamento mentiroso, um falso julgamento, um julgamento interesseiro em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias, ele escreve no seu livro, no capítulo 12, no verso 10, ele escreve assim: naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho ou do filho primogênito. O profeta Zacarias está dizendo que aqueles judeus, aqueles homens, aquelas mulheres vão se lembrar do julgamento efetuado contra Jesus e vão chorar. Vão chorar pela injustiça cometida, vão chorar pela violência cometida, e estarão ali em prantos e chorarão a morte como quem chora a morte do filho único, chorarão amargamente como quem chora a morte de um filho primogênito. Este foi um dos julgamentos cheio de tramóias, cheio de engano, cheio de mentira que foi praticado pelos judeus. Na mesma condição, queridos irmãos, do julgamento de Jesus, nós encontramos os romanos. Os romanos, irmãos, tão orgulhosos dos seus jurisconsultos, têm em Pôncio Pilatos uma das maiores vergonhas do aspecto da justiça. Quando nós lemos o capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 13, a palavra do Senhor vai dar conta ali que Pilatos reuniu os principais sacerdotes e autoridades do povo, e no verso 14 ele disse assim àqueles homens: vocês me apresentaram esse homem, falando de Jesus, como um agitador do povo, mas eu interroguei esse homem na vossa presença e nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Pilatos é que está dizendo isso. Pilatos, por uma segunda vez, tenta encaminhar Jesus a Herodes, ele retorna, e numa terceira vez, no verso 23 do capítulo 23 de Lucas, nós vamos encontrar o registro bíblico dizendo que Pilatos, já pela terceira vez, diz o seguinte: mas qual foi o crime dele? Vocês estão pedindo a morte dele, vocês estão pedindo a condenação dele. E Pilatos então pergunta: mas qual foi o crime dele? Eu não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Mesmo com essa consciência de inocência de Jesus, mesmo com a condição de ser o governador naquela região, que poderia dar uma sentença completamente diferente, obviamente que eu estou aqui, irmãos, abstraindo a questão do propósito de Jesus, sua morte na cruz. Nós estamos falando do julgamento que foi efetuado naquela condição. Mesmo dentro disto tudo, Pilatos, ainda com essa consciência de inocência de Jesus, ele se nega a dar uma sentença honesta e justa sobre o Senhor. Ele se nega à misericórdia, de certa maneira ali, mas atende ao clamor do povo, atende o clamor
das pessoas, das autoridades religiosas, talvez ali por medo, por política, como fosse. E ao invés de soltar a Jesus, ele solta Barrabás. Eles preferem liberar a Barrabás, que a Bíblia diz que era um homem que estava condenado por sedição e por assassinato. Então vejam que entre o justo, entre o honesto, entre o inocente e aquele que tem toda a condição de realmente estava condenado justamente, tanto as autoridades judaicas quanto as autoridades romanas têm um julgamento sobre Jesus completamente desonesto. Vejam, queridos irmãos, como é difícil se aplicar a justiça, mesmo aquela que advém das leis. Imagine essa justiça agora, aquela que nós devemos praticar, aquela que vem do nosso interior como valor do reino, como valor sobre todo homem, toda mulher sujeita a Deus. O texto, irmãos, o texto bíblico, ele é extremamente marcante. Ele diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Quando julgamos, nós ficamos aprisionados na mesma medida, no mesmo critério que nós utilizamos para julgar. Mateus 7, 1 e 2 é o texto que nós lemos. Paulo, quando escreve a sua carta em Romanos, capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: és indesculpável quando julgas quem quer que seja. No que você julga o outro, a ti mesmo te condenas. É um texto tremendo, muito interessante. Obviamente que Paulo está dizendo que o julgamento, aquele que é praticado contra o outro, e eu praticando a mesma coisa, estou condenado. Mas é tão interessante essa questão, porque ele diz: naquilo que tu julga o outro, tu mesmo te condena. E Jesus diz: da forma como tu julga, tu serás julgado. Na medida que você está praticando esse julgamento, você também será julgado. Irmãos, por toda a Bíblia, irmãos, todo o texto bíblico, há um grito, há um clamor pela prática da misericórdia. Toda a Bíblia nós encontramos esse clamor pela prática da misericórdia, e não pela prática do julgamento e do juízo. Quando nós lemos Êxodo no capítulo 20, no verso 6, quando o Senhor fala sobre não adorar outros deuses, ele fala sobre o zelo do Senhor, e ele diz que nesse zelo o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas o mesmo texto, queridos irmãos, ele diz que o Senhor nesse zelo, ele visita, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. É a maravilhosa misericórdia do Senhor. Quando nós chegamos nos evangelhos, irmãos, da boca de Jesus, registrado por Mateus e os evangelistas, Mateus especialmente, naquele grande e maravilhoso Sermão do Monte, ele registra em capítulo 5, verso 7, Mateus diz que o Senhor falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 9, no capítulo 13, quando Jesus faz ali uma refeição e se assenta na mesa, com ele muitos pecadores, logo começa uma crítica contra Jesus. E ele então passa a dizer àqueles homens: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, eu vim para salvar o perdido. E quando chega no verso 13, capítulo 9 de Mateus, ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos.
O que é misericórdia, irmãos? Primeira coisa que nós devemos compreender, irmãos, sobre misericórdia, é que a misericórdia divina, irmãos, ela de maneira nenhuma é incompatível com os justos julgamentos do Senhor. Mas se considera que ambas as expressões, os justos julgamentos e a misericórdia, expressões vivas do amor de Deus, manifestação do amor de Deus, conforme nos é revelado em Cristo, que a sua morte, a morte do Senhor, a morte expiatória, ela tem essa capacidade de reconciliar as exigências, de combinar as exigências de justiça divina com as misericórdias divinas. A Bíblia, então, como nós estamos falando, ela tem um clamor por misericórdia, não um clamor por justiça de julgamento ou por juízo. A própria palavra do Senhor diz que aquilo que se renova todas as manhãs é a misericórdia do Senhor. Que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Tão preciosa é essa palavra. Depois, irmãos, que nós já compreendemos que a misericórdia não é incompatível com os justos julgamentos do Senhor, nós podemos caminhar um pouquinho. Misericórdia, irmãos, é aquele ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Ou seja, é aplicar o ato de não aplicar um castigo merecido, mas também envolve a ideia de dar a alguém aquilo que ela não merece, e confunde um pouquinho com o conceito de graça nesse aspecto. Mas a principal aqui, irmãos, para nós e para hoje à noite, é nós entendermos que é um ato, misericórdia é um ato de aliviar o sofrimento, inteiramente independente à parte do mérito pessoal. Misericórdia, anota aí, é esta condição de aliviar o sofrimento inteiramente à parte do mérito pessoal. Ou seja, é alguém que recebe um alívio do seu sofrimento e não por seu próprio mérito. A misericórdia, irmãos, ela retém o julgamento que um homem merece. A misericórdia, queridos irmãos, para o homem carnal, é bem difícil de compreender esse conceito de misericórdia, porque nós esbarramos, irmãos, naquele conflito de estarmos sendo condescendentes, né? Mas eu vou ter misericórdia, mas aí vai fazer de novo. E eu como é que fico? Nós temos esse conceito de nos sentir, essa sensação de nos sentir condescendentes, que não se dá o valor, ou tolerante, ou mesmo descontrolado, e temos até medo muitas vezes, né? Estou falando do homem carnal, de agir com misericórdia. Entretanto, irmãos, no padrão bíblico, a misericórdia, irmãos, ela não denota condescendência, e sim amor. É aquele desejo, aquele amor, aquela condição que deseja restaurar o ofensor. Ele deseja restaurar o ofensor, e no seguro, na análise de risco, né, se usa uma palavrinha muito comum, que é mitigar. O que é mitigar? Mitigar é tornar brando, é suavizar aquele dano, é diminuir aquele dano, ou mesmo, em alguma situação, omitir o castigo que aquele ofensor merece. Então, nesse padrão bíblico, a misericórdia, ela de jeito nenhum ela é condescendência, mas sim uma manifestação de amor que visa exatamente restaurar o ofensor, ou diminuir, tornar brando, suave, né, aquele dano que ele sofreria. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, palavra do Senhor Jesus: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. A mesma medida que vocês usam para julgar, vocês também serão julgados.
Todas as vezes, irmãos, que eu exijo juízo, anota isso daí, eu aperto o botão da lei da semeadura e da colheita. Todas as vezes que eu exijo juízo, eu aperto o botão da lei da semeadura e da colheita. Eu afasto a misericórdia e me apresento para receber justiça e julgamento, aonde será aplicado a mesma medida, o mesmo critério que eu mesmo tenho aplicado para os outros. Pegou aí, irmão? Anotou isso certinho? Porque quando nós aprendermos isso, irmão, eu tenho certeza que você vai sair desse tempo com a vida completamente diferente, com essa chave na sua mão. Qual é o grande problema, queridos irmãos, que nós nos metemos? É que quando nós nos sentimos as vítimas, anote, quando você se sente a vítima, quando nós nos sentimos as vítimas, nós clamamos por justiça. Às vezes ficamos bem amargurados, outras vezes nós damos vazão à ira, outras vezes nós damos vazão à ira e às suas variáveis, o ódio, o rancor, a violência. E quando nós assim praticamos, irmãos, nós nos tornamos prisioneiros desse sistema de reivindicação da justiça. Nos tornamos prisioneiros deste sistema que reivindica a justiça contra os outros. Jesus, irmãos, numa das suas últimas falas na cruz, diante de toda a injustiça que ele sofria, você pode ler lá em Lucas 23, 34, Jesus está ali na cruz e ele brada dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu disse que o tema dessa mensagem, irmãos, era os dois lados da moeda, né? Nós não podemos, irmãos, ter os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Nós não podemos, irmãos, ter justiça e misericórdia. Justiça para os outros e misericórdia para nós. Misericórdia para nós e justiça para os outros. Não é possível isso, irmãos. À medida que eu julgo, eu aplico a mesma condição. Se eu julgo e aplico uma medida, eu não poderei ou ser julgado por medida diferente. É o que Jesus está dizendo. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque quando vocês julgam, a mesma medida que vocês utilizam para julgar também julgará vocês. Então, se julgo e aplico uma medida, eu não poderei receber ou ser julgado por medida diferente. Não tem como eu aplicar justiça e querer misericórdia. Não tem como eu aplicar juízo e esperar misericórdia. Se faço juízo, também receberei juízo na mesma proporção. Se faço misericórdia, então me habilito a receber misericórdia na mesma proporção. Quando nós lemos Mateus 26, capítulo 26, no verso 52, é aquela ocasião em que os soldados chegam para prender o Senhor Jesus. E ali naquela confusão gerada naquele momento, um dos discípulos de Jesus desembainha sua espada e fere um daqueles soldados. Qual é a palavra que Jesus dá para esse discípulo, irmãos? Jesus simplesmente a esse discípulo, Jesus diz: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Em outras palavras, quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive clamando pelo juízo, morre pelo juízo. Quem vive julgando, também será julgado na mesma medida. Quem vive dando espadada, tem esse termo, irmão? Deve ter, né? Dando espadada, será espadado.
embainha a tua espada. O Senhor Jesus diz àquele discípulo que nós sabemos que é Pedro, porque todos os que lançam mão da espada, também pela espada perecerão. E Jesus coloca isso, queridos irmãos, veja, como um princípio. Ele diz: se você vive pela espada, é assim que você vai ser tratado. Se você vive pelo juízo, é assim que você vai ser tratado. Se você vive julgando os outros, é isso que você vai ter, julgamento, e na mesma medida que você tem praticado. Se você vive criando juízo e clamando justiça, esse juízo e essa justiça também recairá sobre você na mesma proporção. Então, quem vive pela espada, morre pela espada. Palavras do Senhor Jesus. Quando nós lemos o capítulo 18, irmãos, de Mateus, nós vamos encontrar ali Jesus contando uma parábola, uma história sobre o credor incompassivo. E Jesus diz assim: o reino de Deus, ele é semelhante a esta condição. Ele diz que havia um homem, um senhor, ao qual um outro devia uma grande soma em dinheiro, e ele chama esse servo, então, para acertar as contas, e esse servo se aproxima e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, seja complacente comigo, porque eu não tenho como pagar. Me dê tempo e eu vou pagar toda essa dívida. A Bíblia diz que aquele senhor, ele olha para esse servo que está pedindo misericórdia, pedindo complacência, e diz a ele que estava perdoando-lhe toda a dívida, e que ele fosse em paz. Pode ir em paz, você não tem como pagar essa dívida, eu perdoo você de toda a dívida e está resolvido. Jesus segue contando e ele diz que aquele homem saiu daquele lugar e no seu trajeto ele encontra um outro conservo que lhe devia uma quantia infinitamente menor do que a que ele mesmo devia para aquele senhor. E ao contrário do que ele recebeu, ele agarra esse homem que lhe devia muito menos, obriga a lança a cadeia, diz que vai vender a esposa, os filhos e todos os bens daquele homem e lança ele na cadeia, de maneira que toda aquela situação, a Bíblia diz que aqueles outros companheiros que estavam juntos se entristeceram. Você vai encontrar isso no verso 31 do capítulo 18 de Mateus. Se entristeceram com a atitude e foram relatar ao Senhor, aquele que havia perdoado, o Quírios. Foram relatar a ele tudo o que acontecera. Olha, esse servo aqui que você teve misericórdia, você perdoou, ele encontrou um outro ali na frente e agiu sem nenhuma misericórdia. A Bíblia diz então, irmãos, que esse senhor chamou o servo e disse o seguinte a ele. E eu quero a sua atenção agora, irmão. Esse senhor chama aquele servo e diz assim a ele: servo malvado. Servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Eu fui complacente, misericordioso, perdoador porque você me suplicou. Verso 33 desse capítulo 18 de Mateus, a Bíblia vai dizer assim: não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão? O que você recebeu, você não deveria aplicar também sobre o seu irmão? A misericórdia, a complacência, o perdão que você recebeu, você não deveria aplicar também sobre o seu irmão? Você recebeu misericórdia, mas você não quis dar misericórdia. Esse Senhor ali dá uma sentença sobre aquele homem. Você recebeu misericórdia e você não quis dar misericórdia. Bem, você não pode ter os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Você recebeu misericórdia, mas para o outro você quer justiça. Você recebeu misericórdia, a sua dívida foi sanada, mas para o outro você quer juízo.
para o outro você quer prisão para até que ele pague. E o que esse Senhor diz é, bem, você não pode receber os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Você não pode receber misericórdia e aplicar juízo. Você não pode receber perdão, misericórdia, complacência e aplicar juízo sobre a vida do seu irmão. Ao aplicar o juízo, você também receberá juízo na mesma medida e critério que você aplicou. Qual é o resultado, queridos irmãos? A Bíblia diz que aquele Senhor pegou aquele homem que havia recebido misericórdia e o encerrou no cárcere, até que ele pagasse toda a sua dívida. Mais do que isso, entregou eles a uma figura chamada verdugos, uma espécie de carcereiro. O que aconteceu aqui, irmãos? Aquele homem que havia recebido misericórdia, que poderia viver em paz, sim ou não? Poderia viver em paz, tranquilamente seguindo e praticando a misericórdia daquilo que ele mesmo foi perdoado. Mas quando ele encontrou o seu irmão, ele tentou, no lugar da misericórdia, aplicar juízo. Aplicou juízo sobre a vida daquele irmão. Vendeu lá os seus filhos, ameaçou, prendeu. O Senhor que havia lhe dado misericórdia o chama. E agora a misericórdia que ele havia recebido, ele perde e acaba encarcerado, entregue nas mãos dos verdugos. A palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 2, no verso 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. Tiago, capítulo 2, verso 13, anote lá. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Esse homem que não usou de misericórdia, embora tivesse recebido misericórdia, agora ele é condenado e entregue nas mãos dos verdugos. Tiago diz, irmãos, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Mas aquele que aplica o juízo sem misericórdia também recebe juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E no capítulo 18, então, de Mateus, no verso 34, a Bíblia diz que aquele Senhor se indignou e entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra, irmãos, que define essa figurinha aí, verdugos, é basanistes, verdugos. E a ideia que tem nesta palavra, irmãos, é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. O inquisidor, o torturador, aplicado também ao carcereiro, porque o carcereiro também fazia isso. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Alguém que poderia viver na bênção da misericórdia, irmãos, desfrutando de toda a bênção da misericórdia, acaba condenado e entregue a sofrimentos, porque não usou de misericórdia, porque recebeu e não deu, porque recebeu e não compartilhou e não seguiu usando para com os seus. Aquele homem é entregue aos verdugos para sofrer, ficar ali até entregar tudo que deve, até pagar tudo que deve. Jesus está dizendo no texto que nós lemos: não julguem, porque com a medida que vocês julgam, vocês também serão julgados. Não julguem. A dívida aqui, queridos irmãos, se relaciona a dinheiro, é aquilo que é devido. Mas uma das metáforas que pode ser utilizado, que é possível de utilizar nessa palavra, irmãos, é que aquela dívida que é o alcançar a boa vontade devida. Ou seja, você vai ficar em sofrimento até que você alcance a boa vontade devida para com seu irmão. É uma metáfora. E Jesus então diz:
não devemos julgar para não sermos julgados. À medida com que julgamos, o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então hoje à noite, irmãos, concluindo e encerrando, eu gostaria de entregar essa chave na sua mão. Nós vamos sair, irmãos, dessa quarentena, nós vamos sair, irmãos, dessa situação de pandemia, nós vamos sair, em nome de Jesus. Mas que nós saiamos disso, irmãos, com os valores, critérios e chaves do reino bem afirmados na nossa mão e no nosso coração. Pegue essa chave para a sua vida, querido irmão. Quem sabe quantas vezes você já apertou até hoje o botão da lei, da semeadura e da colheita. E vem vivendo nessa condição, pensando que você pode aplicar juízo aos outros e receber misericórdia. Mas a partir de hoje, queridos irmãos, eu quero dizer a você e desafiar você a viver vida boa em Cristo, recebendo misericórdia e aplicando misericórdia. E eu tenho certeza que todo o sofrimento que você viveu até hoje, sem entender, vai desaparecer da sua vida e você vai viver em paz. Que Deus te abençoe, querido. Fique com essa palavra, anote no seu coração. Nós retornamos no domingo com o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Leve essa palavra, anote, compartilhe, estude essa palavra, irmão. Se você quiser, depois eu posso até encaminhar aqui o esboço para você, com as referências, e você estude e ore a Deus. E peça ao Espírito Santo que lhe dê a clareza necessária. E que se você tem vivido assim, quem sabe você tem recebido misericórdia, está tentando distribuir juízo e vem mais juízo. Eu quero lhe dar essa mensagem, irmãos, como fonte de paz, como fonte de alegria e de realização para a sua família e para a sua casa. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com o critério que vocês julgam, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão juízo, alcançarão julgamento, alcançarão sofrimento. Não, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós temos, muito obrigado aí por você ter acessado. Eu não olhei mais aqui, não sei como é que ficou aí a transmissão pelo Face, né? Se ficou legal, já me disseram aqui que não deu muito certo, né? Mas aí no Instagram você conseguiu acompanhar. Eu acho que temos gravado depois, né? Podemos depois disponibilizar lá no Face, de maneira que você também possa acessar. Nós precisamos de 1000 inscritos no nosso canal lá no YouTube, hein, irmãos? Então, corre lá, você aí que tem nos acompanhado, faça a sua inscrição, Igreja do Nazareno em Criciúma, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, e que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Podemos orar rapidinho? Pai, nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por hoje à noite, por esse culto, por os louvores que cantamos aqui. Obrigado por Tua palavra, Pai. Pedimos sim, Senhor, que Tu nos visite com toda a graça, com toda a misericórdia, e que possamos aprender. Desce no nosso coração, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, essa que aquieta a nossa alma, essa que traz, Senhor, justo julgamento, querido Deus, essa que traz, Senhor, justa misericórdia, essa que traz, Senhor, a graça preciosa, Senhor, e o Teu favor é atraído, Senhor. Pedimos que Tu continue derramando sobre nós. Tu acompanhe Teus filhos, Senhor, e que possamos crescer a partir, Senhor, dos Teus princípios, os princípios da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.